ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esteve em uma audiência na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados sobre desmatamento e queimadas. A sessão foi tensa e marcada por interrupções e ofensas de deputados ruralistas. O deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, acusou a ministra de, aspas, não ter nunca trabalhado e insinuou que o seu discurso ecoava o de grupos extremistas como Farc, Hamas e Hezbollah. Logo a Marina, que tem uma história de vida forjada na luta, ela já trabalhou como seringueira e foi alfabetizada aos 16 anos. Pois é. Difícil, difícil. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão no Meteoro. Dai, a gente viu como é que foi a ida da Marina na comissão no Senado, agora a gente vê na Câmara dos Deputados. E se o Senado, que é considerada a casa mais nobre, já foi aquele show de horrores, imagina a Câmara dos Deputados, né? Não foi melhor, pelo contrário, foi muito na mesma linha. Não dá para dizer que foi pior, porque as agressões foram da mesma linha. Só que a gente teve aí, e a gente consegue perceber uma Marina que ela não se levantou e saiu dessa vez, que poderia ter sido feito, inclusive, ela foi acusada até de apoiar o Hezbollah. Olha o nível dos deputados brasileiros, sabe? O deputado citou, né, que ela não trabalhava, citou que ela não sabia o que estava acontecendo, que ela não tinha informações suficientes para gerir. E quem tem informação é ele, né? E aí a gente tem umas questões aí que a gente vai entender que essa galera serve muito para tumultuar todos os processos, e lógico, né? Defender os interesses de quem muitas vezes ajuda ali no financiamento da campanha. Só que a Marina Silva ela deixou os congressistas, os parlamentares no seu devido lugar. E foi bem interessante, tá, Sofia? Vou te pedir para já começar com a primeira ofensiva, o primeiro ataque. Foi um ataque baixo, vil, do Evair de Mello. Vale lembrar que o Evair de Mello é do PP? Sim, mas o Evair de Mello, inclusive, fala muito sobre a Amazônia, fala muito sobre o respeito aos ruralistas, mas o Evair de Mello é do Espírito Santo, tá? Vale lembrar que ele nasceu do Espírito Santo e ele foi eleito do Espírito Santo. Dito isso, vamos assistir o que eles falam, por favor? Tem notícias também daqui de Brasília e, de novo, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa agora de uma audiência na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Enquanto ela falava sobre o aumento das queimadas e o desmatamento na Amazônia, a ministra acabou envolvida numa discussão com o deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo. Vamos ouvir como se deu esse entrevero lá na Câmara dos Deputados desta vez. Por que só as teses que nós não acreditamos em negacionistas e as que a senhora defende não? A senhora faz sempre essa análise do discurso que a conforta. Claro que a senhora fez uma fala para a militância da senhora, é óbvio. Fez o seu vídeo. É muito boa, por sinal, a sua equipe, depois eles fazem uma montagem perfeita. Realmente a turma é profissional. Você não respondeu para mim, a senhora falou para gravar seu vídeo. Inclusive, a senhora iludiu tão bem que foi até aplaudida. E se eu perguntar para alguém que aplaudiu para repetir a sua fala, eles não vão conseguir falar. Porque a senhora é tão bem, tão treinada, então eu posso usar? Melhorou? Treinada em repetições e adestramento, que a senhora consegue entrar no inconsciente das pessoas e vender as suas teses. Isso é uma forma ofensiva de se dirigir a uma mulher. Quando um homem ergue a voz, quando um homem ergue a voz, quando um homem ergue a voz, ele está sendo incisivo, como foram incisivos vossas excelências. Não é show. Gente, vamos respeitar a palavra da ministra aqui, por favor. É defesa da dignidade. Quando vocês levantam a voz, vocês dizem que estão sendo incisivos, que estão sendo contundentes. Quando uma mulher fala ministra, com só um firmeza... Deputadas, por favor. A ministra está falando, as duas, por favor. Vamos respeitar a fala da ministra. Surpresa? Nem um pouco, mas... É terrível ver isso? Sim.
mais uma vez, mais uma ofensiva. Trouxe esse corte que é pequeno, porque foram muitos os ataques. Mas, Sofia, eu ia só pincelar quem era o Evair de Mello, mas eu senti a necessidade da gente aprofundar um pouquinho sobre quem é o Evair de Mello. Te mandei 2 links no chat privado agora. Vamos mostrar quem é o Evair de Mello? Por quê? Porque o Evair de Mello, ele é uma figura antiga na Câmara dos Deputados. Ele já foi acusado pelo MST. O Evair de Mello é financiado por invasores de terras indígenas, de acordo com um dossiê que foi publicado em 2023, que aponta que o Evair de Mello é um dos nomes de destaque entre políticos ligados a invasores de terras indígenas em diversos estados do país. Esse dossiê foi publicado pelo portal maravilhoso, que a gente já falou dele aqui várias vezes, De Olho nos Ruralistas. É um observatório do agronegócio no Brasil, e o dossiê se chama Os Invasores, parte 2. E quem está lá nesse dossiê? O Evair de Mello, que era o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, onde se concentra a maior parte dos parlamentares financiados por empresários donos de fazenda sobrepostas a territórios de povos indígenas, e também integra a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e ele, logicamente, falava do MST como MST invade terras, MST vai desapropriar tudo, MST só tem bandido. É o discurso do Evair de Mello. Aí eu vou te pedir para colocar a segunda matéria, que é do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Rio Grande do Sul, Sofia. Por quê? Porque o Sintrajuf comenta que o Evair de Mello foi no plenário falar mal dos trabalhadores. Olha só o nível da pessoa. Ele foi falar mal dos trabalhadores, dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho. Na opinião do Evair de Mello, esses poucos trabalhadores que fazem a fiscalização nas fazendas de café, nas colheitas de café, estariam prejudicando. E aí ele fala que é uma situação insuportável a presença dos fiscais do trabalho fazendo auditoria nas fazendas, o mínimo. Olha só o nível que a gente tem, sabe? É difícil, eu tô dando risada, mas é dando risada de nervoso, tá, gente? E assim, a Marina Silva, ela se posicionou muito bem nesse momento. Ela, como eu já disse, ela não levantou e saiu o que ela poderia ter feito. Sim, Evair de Mello também pede anistia, ele é aquela figura do PP, ele chama Moraes de tirano e covarde. Ele é essa pessoa e ele, logicamente, é da bancada ruralista, ele é apoiado por algumas figuras de renome que sustentam a campanha dele, então faz sentido ele ter todo esse discurso. Só que aí os deputados receberam da Marina uma investida que foi bem interessante. Vamos ouvir, Sofia, o que a Marina fala? Vi Vossa Excelência falar várias vezes para a deputada Talíria, quando você plantar um pé de feijão, você fala comigo. Quando você falar um pé de feijão, fala comigo. Imagine se eu fosse dizer aqui, não vou dizer isso, não é isso que eu vou dizer, certo? Porque na civilização, nas relações de respeito, a gente conversa com quem planta feijão, com quem tem indústria, com quem cria gado, a gente conversa com todo mundo. A gente conversa com todo mundo. Imagine se eu fosse dizer aqui para vocês, quando vocês andarem 14 quilômetros, como eu já andei, para cortar seringa, aí vocês falam comigo. Pouca gente nessa sala ia falar comigo. Então, eu ouvi Vossa Excelência. Só isso, né? Só isso, né? Inclusive, com muito desrespeito, muita gente interrompendo a Marina o tempo inteiro. Foi uma violência de gênero, e a Marina deu uma entrevista para o UOL hoje que ela fala exatamente isso, ela pontua que foi violência de gênero que ela sofreu, e a gente vai ainda acrescentar a questão racial, uma questão inicialmente social, de onde a Marina veio. Se a Marina tivesse sido criada com essa galera desmatando, matando indígenas, xingando o MST, ela seria tratada de uma forma totalmente diferente, mas o fato dela ter vindo da pobreza, de uma pobreza extrema, de só ter sido alfabetizada com 16 anos, de ter sido seringueira, de ter trabalhado de diversas formas para se sustentar, e ela já tem uma vida política consolidada, e não faz sentido qualquer, inclusive, a gente ouvir discursos assim de Marina não sabe o que está falando, Marina está contra o progresso. Nesse caso, inclusive, tá, Sofia? A Marina ela foi comentar sobre a construção de uma estrada que vai beneficiar
a região para o recebimento da COP30. E aí todo mundo falando, não, mas isso aqui vai desmatar. E aí ela fala, olha, existe um limite aceitável de desmatamento, etc. e tal. E ela vai explicando, e as pessoas vão interrompendo o tempo inteiro. Porque para a cabeça dos ruralistas, tentar pegar uma brecha ali para falar sobre desmatamento é o que eles fazem para conseguir desmatar absolutamente tudo sem nenhum retorno social. Que é isso, a gente consegue ter um progresso, ou pelo menos deveria conseguir ter um progresso respeitando o meio ambiente, mas não da forma que os ruralistas, que a bancada do BBB tem interesse, porque o interesse deles é apenas com dinheiro, com capital, com o seu benefício próprio, né? E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer a entrevista que a Marina deu hoje para o UOL. Foi bem interessante que ela apontou essas violências, por favor. Acho que é muito importante a gente destacar que esses ataques que a ministra sofre, eles acontecem dessa maneira ao vivo, né? Nesse ambiente que... Isso. Bem, a possibilidade de fazer uma ação alegando o que de fato aconteceu ali, que é violência política de gênero, e vou fazer uma redundância generalizada, o que aconteceu no Senado, o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, que é feita comigo, com várias deputadas, com senadoras, mas eles escolhem alvos e alguns bodes expiatórios. E eles acham que com esse tipo de postura eles vão nos intimidar, vão fazer com que a gente se encolha. Muito pelo contrário, isso faz com que a gente tenha mais clareza da nossa capacidade de fazer esse enfrentamento e mais clareza do nosso compromisso em não permitir que ninguém queira calar nossa voz ou ficar atribuindo a nós defeitos ou erros que não cometemos e não praticamos. Naquele caso ali, eu sabia que ia ser uma sessão difícil, durou praticamente 7 horas, em que alguns senhores parlamentares fizeram o debate e outros foram para uma estratégia de destruição, desqualificação. Obviamente que ninguém desqualifica a vida de uma pessoa em função daquilo que se diz. Uma pessoa se desqualifica em função daquilo que a pessoa é. E independente do que eles digam, do que eles falam, existe uma ontologia das coisas. E só os negacionistas não reconhecem a realidade. Existe uma realidade das coisas. O Mandela é o Mandela, o Gandhi é o Gandhi, o Luther King é o Luther King, independente dos seus detratores. Isso é lidar com o princípio da realidade. Eles têm outros códigos e outras lógicas, mas eles me chamaram para prestar esclarecimentos e eu dei todos os esclarecimentos. E aí é que cria o desespero. Na hora em que você mostra que a responsabilidade da avenida que está sendo construída lá em Belém é uma responsabilidade do governo, do Estado, e que é uma obra necessária, não só pela COP, mas para servir. E aí, Sofia, ela vai explicar sobre as questões técnicas, que é isso. Eu acho que ela pontuar que é uma violência de gênero, é uma violência política de gênero. Escolheram a Marina para ser como se ela fosse um elo fraco do governo nas questões ambientais. E a Marina não é. Definitivamente a Marina não é. Mas colocaram ela nessa linha para um ataque, uma ofensiva. Politicamente, vale lembrar que a Marina ela é respeitada no cenário político, ela vem recebendo, inclusive, muito apoio pelas violências que ela vem sofrendo, e eu acho que foi uma estratégia muito burra da extrema-direita ter escolhido a Marina, porque imaginaram, a Marina ela já tentou ser presidente, ela teve um pouco de perda aí da sua visibilidade política, estando como ministra, mas esqueceram de quem é a Marina Silva. A gente vai só lembrar um pouquinho de quem é a Marina Silva, tá? A gente já falou que ela veio de uma infância pobre, sim, ela morou numa palafita, no Seringal, com a sua família, se eu não me engano, a mãe dela teve 11 filhos e poucos, né, 8 sobreviveram. Ela foi alfabetizada com 16 anos, sim, mas a Marina, quando eu nem sonhava em nascer ainda, a Marina era vereadora. Ela foi vereadora de Rio Branco, para a gente entender como essa mulher foi para a política. Ainda na década de 80, ela entrou na Universidade Federal do Acre, ela cursou história numa ala, que é uma área marxista da extrema esquerda dentro do próprio PT, inclusive, ela foi uma das pessoas que ajudou a criar a CUT do Acre,
ela, junto com Chico Mendes, ajudava a liderança do movimento sindicalistas e daí, né, a força que ela teve, ela virou vereadora na década de 80, em 1988. Ela também foi eleita deputada estadual, em 94, senadora da República, ela foi reeleita para o Senado em 2002. A Marina, ela foi ministra do Meio Ambiente já em 2003, exerceu o cargo até 2008. Acho que muita gente lembra o que a Marina passou naquele momento, e a Marina deixou o cargo para dar visibilidade para um processo de devastação, um processo de progressão que não ajudava o meio ambiente. Dentro do próprio governo Lula, Marina saiu e fez muitas críticas. Em 2009, ela também deixou o PT e se filiou ao PV, depois houveram, né, as mudanças, ajudou a fundar o partido em que ela está hoje, o Rede Sustentabilidade. Ela já disputou a presidência, ela tem um histórico político fabuloso, ela é respeitada, extremamente respeitada por todos os políticos, inclusive pelo presidente, que a convidou novamente, fez uma coligação importante para que ela voltasse para esse cargo do Ministério do Meio Ambiente. Tinha um cenário complicadíssimo, que é o que a gente vive hoje, que o próprio governo precisa, na sua coalizão imensa, para se manter no poder, abrir espaço para a gente ruralista e a galera do agro, que não é pop, o agro mata, o agro sangra. Enfim, e a Marina Silva é essa figura que vem sendo atacada, mas também vem mostrando uma força imensa. Eu acho que a gente precisa manter, né, a Marina segura nesse espaço, né, manifestar nosso apoio para a pessoa que é a Marina e pelo trabalho que ela vem fazendo. É isso, Sofia. Inclusive, é um trabalho que ela vem fazendo, questionando a própria esquerda, sendo da esquerda, né? A Marina faz um trabalho fantástico, com pouco que ela possui, com pouco recurso, inclusive do Ministério. É um trabalho realmente árduo. Sofia, você está mutada. A Marina hoje é provavelmente uma das maiores guerreiras que a gente tem dentro do governo. Porque ela apanha de todos os lados. Ela apanha da direita, ela apanha da esquerda, etc. Por quê? Porque ela está fazendo algo que, infelizmente, aqui no Brasil, nenhum dos dois lados quer, que é defender o meio ambiente. Sabe? A gente fala muito da questão de gênero. Sim, a violência que ela sofreu ali, que ela já sofreu da outra vez, é uma violência política de gênero. A gente fala da questão da origem dela, do norte, a gente fala da questão da raça, mas a gente também não pode ignorar que boa parte da violência que ela sofre é por estar defendendo o meio ambiente, que é uma coisa que, volto a repetir, nem a direita nem a esquerda quer, porque aqui a gente tem uma direita que é totalmente fechada com o agronegócio, que é a maior ameaça ao meio ambiente no Brasil é o agronegócio, e a gente tem uma esquerda desenvolvimentista que ficou congelada na década de 70 e ainda acha que é destruindo o meio ambiente que você consegue promover o desenvolvimento, sendo que nós estamos entrando num momento da história da humanidade na qual o desenvolvimento tem que estar dentro do meio ambiente, não o contrário. Que se você fizer qualquer desenvolvimento para além do meio ambiente, o que vai acontecer é que, por causa da crise climática que a gente está vivendo, todo desenvolvimento que você promover vai ser destruído ou por uma seca, ou por uma onda de calor, ou vai ficar debaixo da água por causa de enchente. Não tem desenvolvimento sem respeitar os limites planetários. E a esquerda não quer ouvir isso. A esquerda ainda está lá atrás achando que, não, vamos furar poço de petróleo, vamos abrir estrada que vai ficar tudo bem. Enfim, e eu tô vendo aqui no chat, a esquerda de Simone Tebet. Não, eu tô falando, tem esquerda marxista que defende esse tipo de coisa, só pra te contar. Enfim, mas a Marina continua firme e forte. E vamos ser sinceras, isso não é tentando reduzir os ataques que ela vem sofrendo no Senado e na Câmara nessas sessões. Mas, gente, ela já passou por coisa muito pior. Muito pior. Aquele senador que falou para ela que perguntou para ela se ela estava com medo. Por que ele falou isso? Eu tô falando daquele outro vídeo, quando ela foi no Senado, não dessa vez na Câmara. Porque aquele senador, o Plínio Valério, se eu não me engano,
já tinha dito que tinha vontade de enforcá-la, que é difícil ouvi-la sem sentir vontade de enforcá-la. Isso tem história, porque já fizeram boneco da Marina e enforcaram o boneco da Marina lá no Amazonas, sabe? Já teve situações na qual ela teve que cancelar a aterrissagem do avião que ela estava, que tiveram que cancelar, porque tinha gente invadindo a pista, porque ela estava dentro do avião. Então, assim, ela já tá calejada. E felizmente, ela vai peitar tudo isso aí. E, sinceramente, tem todo o meu apoio. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Pois é, Sofia, ficamos. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.